Algumas empresas entendem que o setor de patrimônio tem que estar ligado diretamente à área de suprimentos. Outras não, mas normalmente o setor de patrimônio ela segue ali as diretrizes do setor de suprimentos. Afinal de contas, o patrimônio ele adquire bens, ele controla, ele preserva, ele distribui, enfim. Então ele tem ali uma aproximação muito forte com a área de suprimento, e, portanto, é muito comum as empresas decidirem dessa forma. O controle de patrimônio, ele, do bem, do equipamento, bem duráveis, ferramentas, alocação de bens patrimoniais de terceiros, eles subdividem em duas gestões. A primeira gestão está relacionada com os bens de grande e médio porte, bem como os bens duráveis, que essa administração é feita exclusivamente pelo patrimônio. E o ferramental e a distribuição desse material, dessas ferramentas, no campo, na produção, na aplicação direta na frente de serviço, normalmente essa distribuição e esse controle é feito pelo setor de almoxarifado, bem como os bens de locação de terceiros, que quando não se tem uma área de custo, controle, de contratação na empresa, normalmente a parte de suprimento, a gestão de suprimento, setor de compras com o almoxarifado faz essa movimentação e esse controle com os bens locados de terceiros, né? Então o controle ele é um controle simples. No caso dos bens duráveis, você ao adquirir um bem, a empresa ao adquirir um bem, por exemplo, um caminhão, um veículo, um equipamento de grande porte, essa documentação ela é enviada para o setor de patrimônio para que esse documento embase o registro desse equipamento, desse bem, esse veículo, no setor de patrimônio. Juntamente com o setor contábil, eles vão fazer ali, o setor contábil fazendo o controle da depreciação do equipamento e o setor de patrimônio fazendo o controle físico desse bem. O setor de patrimônio tem por obrigação acompanhar a evolução desse bem, desse equipamento, dentro da empresa. A localização, a conservação. Portanto, essa é a relação que existe entre um bem, a contabilidade, o setor de controladoria, e o setor de patrimônio. Então, uma vez o setor de patrimônio recebendo esse equipamento, ele vai provocar o registro dele no setor. O bem patrimonial, ele tem um código de identificação no ato da aquisição e do cadastro no setor de patrimônio que vai seguir esse equipamento por toda a sua vida útil. Então, uma vez cadastrado, uma planilha muito simples, um controle muito simples, você tem o código de equipamento que você desenvolveu. Para cada linha de equipamento, você tem equipamento elétrico, você tem um equipamento de escavação, você tem uma série de equipamentos ali que você vai cadastrar por família, de maneira que você vai dar um registro para esse equipamento, para esse bem, descrição, data da aquisição, valor da aquisição, se é próprio, se já foi quitado, se é leasing, para acompanhar o leasing, né? A questão de pagamento, vencimento de pagamentos. Isso o patrimônio tem que estar fazendo, tem que estar participando junto com a área financeira também. Então isso aí é fácil. Uma vez ele sendo leasing, vai definir aqui no controle da planilha, que nesse caso aqui não tem, mas tem que ser feito, e a gente pode estar fazendo isso no momento seguinte, esse controle de depreciação aí desse equipamento. Sendo assim, o setor de patrimônio, juntamente com a área de controladoria e contabilidade, vai estar acompanhando a evolução contábil desse equipamento. A contabilidade acompanha a questão da depreciação, que eu vou estar dando uma rápida explanada aqui como funciona isso. A depreciação, por uma definição legal, você faz a depreciação do valor equivalente a 60% do bem, de aquisição do bem. Aliás, para números redondos, esse percentual é de 66%. Ok? Então, você deprecia 66%, você divide lá esse valor referente, 66% referente para fins de depreciação, por um período também pré-estabelecido
pelo mercado e pela legislação. Ok? No caso de equipamentos e veículos, normalmente é 10 anos esse período de depreciação. Então, 66%, 120 meses, um valor a depreciar mês calcula-se como e entende-se como custo mensal da empresa, ou seja, todo mês a empresa vai estar incluindo no seu custo, e esse custo ele é um custo fixo, até que esse equipamento conclua a sua depreciação, o valor depreciado e o acompanhamento. Nesse caso aqui a gente fez aqui uma simulação 66%, então ele já definiu aqui para nós que esse bem já está depreciado. Bem depreciado, você tem a possibilidade de estar reformando esse equipamento, porque quando ele deprecia, ele sai do valor contábil da sua contabilidade, naturalmente. Aquele bem, ele zerou a valoração da sua empresa na sua contabilidade. Dessa forma, você pode estar solicitando aos órgãos competentes, normalmente a Receita, que vai designar um perito, não é? E vai fazer uma avaliação nesse equipamento após revisão, e vai fazer uma nova valoração e você vai estar novamente reinserindo esse equipamento na sua contabilidade ao valor de 66% do valor definido pelo perito ali, que geralmente é o preço de mercado, e aí começa todo de novo o processo de depreciação. Algumas empresas entendem que quando o equipamento está depreciado, o bem está depreciado, 66%, ele já começa a gerar algumas despesas de manutenção que inviabiliza manter esse equipamento no quadro da empresa. Então, normalmente eles vendem esse bem e adquirem um novo no mercado e vida que segue. Mas você tem a premissa de estar voltando com esse equipamento para a contabilidade após uma avaliação dos órgãos competentes. E o responsável pelo equipamento, né? No caso, geralmente diretoria, ou engenheiro de produção, ou engenheiro de frente lá, a administração desse bem não ser diretamente de diretoria, e sim dos integrantes aí das demais áreas da empresa. Para os equipamentos de pequeno porte, como bomba d'água, betoneira, a gente usou aqui um controle exatamente igual, onde você vai estar também definindo um código de batismo desse equipamento de pequeno porte, e vai também estar acompanhando aí o período de depreciação dele aí, e também a localização. Aqui você já entra um outro tipo de controle, porque como é equipamento de pequeno porte, os equipamentos eles transitam muito entre frentes, entre setores, entre obras. Então, esse controle lhe permite que você identifique, acompanhe a trajetória desse equipamento e o responsável por ele, por onde ele estiver. O mesmo caso, bem duráveis. Os casos dos bem duráveis, aí eu estou falando de materiais de escritório, não materiais, mas equipamentos para escritórios, mesas, cadeiras, ar-condicionados, e aí equipamentos de repúblicas, fogões, geladeira, camas, enfim. Aí a gente está falando de bem duráveis. Aqui no bem durável, encerra a responsabilidade direta do setor de patrimônio sobre os bens da empresa. O controle também é um controle muito simples. Da mesma forma, você tem um registro do bem, a descrição, data de aquisição, o período de depreciação. É importante ter? Mas não necessariamente, porque se trata de bens de pequeno valor. Mas a empresa, sobretudo a empresa pequena e médio porte, é importante ela ter esse controle para que ela tenha ideia ali de quanto está custando aí os bens duráveis dela para a sua empresa, né? E o período, inclusive, de descarte, o acompanhamento, enfim, a localização e a responsabilidade também é importante nesse caso dos bens duráveis. Então, aqui encerra-se, no contexto patrimonial, encerra-se a responsabilidade, a rotina do patrimônio sobre os bens da empresa. O ferramental, que aqui já inicia a responsabilidade, o que se pratica, esse processo aqui já é um processo que envolve menores valores e maiores quantidades. Nesse caso, o almoxarifado, normalmente, é o responsável pelo controle desse ferramental. Também um controle muito simples, da mesma forma. Também com seu registro, suas descrições técnicas certinho, aquisição, a depreciação, nesse caso aqui, nunca é necessário, mas
a planilha, como ela é padronizada, pode colocar, não tem problema, é um controle a mais. Volto a dizer, para as pequenas e médias empresas é importante ter esse controle. A localização e o responsável por essa ferramenta, isso é muito importante também. O controle dessa ferramenta, ela já tem alguma particularidade que, como se trata de produtos ferramental, bem pequeno porte, e transitório, anda demais, está sempre na mão de um, na mão de outro, esse controle tem que ser feito. O funcionário que tiver em poder dessa ferramenta, ele tem que deixar registrado no almoxarifado que ele resgatou esse material, essa ferramenta para trabalho. Enquanto ele não devolver, ele é responsável pela guarda e pela conservação dessa ferramenta. Caso ele não devolva, ele assina um termo de responsabilidade onde ele se compromete a pagar essa ferramenta. A empresa pode descontar, se quiser, pode descontar essa ferramenta desse profissional. Isso é legal, isso aí não tem nada de ilegal nesse processo, mas, portanto, é importante que o profissional tenha essa responsabilidade e esse conhecimento e essa consciência de que ele tem que zelar pelo ferramental da empresa. Ainda no contexto de controle ferramental, a gente tem um impresso de campo de produção, onde a gente controla o dia a dia dessa ferramenta. Vou citar um exemplo muito simples aqui. O colaborador precisou de uma furadeira ali por 5, 6 horas de serviço. Ele vai retirar essa ferramenta no almoxarifado, vai assinar esse termo e naquele mesmo dia ele vai devolver. Horas depois ali ele vai devolver. Então, isso funciona da seguinte forma. O código do bem, caso tenha, da ferramenta, né? A descrição, os dados de retirada do almoxarifado, de quem tirou, a data, o responsável por quem está com essa ferramenta, quem resgatou ela no almoxarifado, e a sua devida assinatura. Importante é que esses dados aqui, o responsável e a assinatura, o ideal é que seja preenchido pelo próprio punho do resgatador ali da ferramenta, não é? Do interessado ali pela ferramenta, ok? Pelo menos a assinatura aqui tem que ser dele. Ele tem que confirmar para a empresa que ele pegou essa ferramenta. A devolução dessa ferramenta no final do turno ou no dia seguinte, quando ele vier entregar, essas informações aqui de entrega já tem que ser preenchida pelo responsável do almoxarifado. É ele que vai assinar que recebeu e vai fazer a sua rúbrica aqui para fechar o processo. Ele vai colocar o dia, a hora, lógico, porque o colaborador do almoxarifado tem que fazer esse trabalho? Porque ele vai fazer uma verificação visual e técnica desse equipamento. Se esse equipamento quebrou, vai se verificar se foi por mau uso ou se foi por questões de operação. E então, ali, naquele momento, o responsável pelo almoxarifado já vai verificar junto com os suprimentos, que vai verificar junto com a gerência, se vai consertar esse equipamento ou não, essa ferramenta ou não. Então, daí a importância desse controle ferramental no dia a dia. O controle de locação, ele já diverge um pouco. Se tiver código de identificação fornecido pelo prestador de serviço, pelo locador, perfeito, você usa. Se não, tem problema. Então, a descrição, a data da entrada desse equipamento dentro ou dessa ferramenta na empresa, o valor da locação, se dia ou mês, e ele vai calcular automaticamente aqui, ele vai fazer o cálculo do valor a pagar, a data de devolução, e aqui entra um controle um pouco mais cuidadoso, mas que a própria planilha se encarrega de fazer isso. A partir do momento que essa data de devolução for se aproximando, o sistema vai informando aqui quantos dias faltam, 2 dias, faltam 3 dias, faltam 4 dias, hoje, encerra-se hoje. Vamos fazer um exemplo muito rapidamente aqui. Data de devolução, 23/7. Atenção, faltam 2 dias para devolução, ok? 21/07. Atenção, a data limite para devolução é hoje. Então, todos os dias, logo cedo, quando o colaborador acessar a planilha, automaticamente ele vai ter esse controle aí
para que ele não consiga se perder na devolução desse equipamento aí e ficar pagando locação aí sem necessidade. É de responsabilidade dele também estar sempre fechando, checando com a área de produção, o cliente que solicitou a locação do bem, para estar fechando essa questão de devolução, e isso naturalmente vai gerar economia para o projeto, ou para a empresa, né? Se já foi devolvido ou não, o local onde essa ferramenta se encontra, em qual obra, em qual frente, em qual setor, o responsável pela ferramenta, pela locação, o locador e o contato do locador para fechar a questão de manutenção, devolução, substituição, enfim. Então essa é a rotina de patrimônio. Aqui a gente encerra